Existe um lugar onde a fé encontra propósito, onde famílias são acolhidas, onde vidas são transformadas. Um lugar onde cada história se conecta com o plano eterno de Deus. Um lugar onde a tradição e a inovação andam lado a lado, onde a palavra é pregada com verdade e o amor é vivido em comunidade. Há mais de um século, essa tem sido a casa espiritual de milhares de pessoas. E hoje, com os olhos no futuro, seguimos sendo luz em Curitiba e além. Somos uma igreja batista e cremos na Bíblia como a única regra de fé e prática. Cremos em Deus Pai, Santo, Justo, Criador e Sustentador de todas as coisas. Cremos no Deus Filho, Jesus Cristo, Salvador e Senhor de nossas vidas e almas, e no Deus Espírito Santo, o Consolador que nos guia em tudo quanto Jesus nos ensinou. Somos uma igreja comprometida com a grande comissão, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo como centro de nossa fé e missão. Tudo o que fazemos aponta para Ele, o autor e consumador da nossa salvação. Cremos na salvação pela fé mediante a graça. Cremos no batismo por imersão como expressão pública de fé. Cremos em uma igreja local atuante, organizada e enviada por Deus ao mundo. A igreja foi organizada oficialmente em 13 de maio de 1914 e, ao longo dos primeiros anos, se reuniu em diferentes endereços no centro de Curitiba, até chegar ao local definitivo em meados de 1977, na rua Bento Viana, no bairro Batel, lugar que se tornaria símbolo de fé, perseverança e compromisso com a palavra de Deus. Em 2023, vivemos um novo marco: a chegada do pastor Michel Piragini como pastor-presidente da PIB Curitiba. Com sua experiência, visão bíblica e paixão por vidas, o pastor Michel tem conduzido a nossa igreja a uma nova fase de crescimento, renovação espiritual e foco missionário. Sua liderança tem fortalecido os ministérios existentes, ampliando nossa atuação em discipulado e impulsionando novos projetos voltados para a expansão do reino de Deus. Somos uma grande família espalhada por Curitiba, região metropolitana e até fora do Brasil. Nos reunimos em diversos campos e congregações locais. Alguns deles estão em bairros como Boqueirão, Campo Comprido, Portão, Uberaba, Parolim, na região metropolitana como Almirante Tamandaré, Campo Largo e até fora do país, em Batalha, Portugal. Cada campus vive a mesma missão, com características próprias e ministérios atuantes que servem suas comunidades com excelência, cuidado e oração. Em cada campus, célula ou congregação, somos uma só igreja, um só corpo. A PIB Curitiba é feita de pessoas, de famílias, de histórias. Acreditamos em uma igreja ativa, que forma discípulos e impacta a sociedade. Nossos ministérios caminham com todas as faixas etárias. Crianças, desde o berçário e culto infantil no Turma de Primeira. Adolescentes, no One Flow. Jovens, no One Ministério. Adultos, casais e terceira idade, no Ministério de Famílias e em grupos específicos de cuidado. Somos uma igreja de oração. Ao longo da semana, em cultos, encontros e células espalhadas pela cidade, intercedemos pelas famílias, pela cidade e pelas nações. Nosso ginásio de esportes, áreas de convivência e restaurante social são espaços onde comunhão, serviço e cuidado se encontram no dia a dia da igreja. Veja como Deus tem cuidado da caminhada da família Krieger, aqui, na PIB Curitiba. What would Jesus do? O que Jesus faria? Eu acho que não tem presente maior. Você vê germinar uma sementinha que você planta nas crianças e verem os dois, trilharem esse caminho, ó, meu Deus, o coração explode assim. Por meio do Ministério Infantil, nós entramos na PIB. Os nossos filhos foram a porta de entrada
e isso permitiu a salvação de todos nós. E sem dúvidas, por essa porta aberta por meio das crianças e do Ministério Infantil, nós somos uma família hoje que pode levar o nome de Jesus adiante, que pode seguir a grande comissão e que impacta pessoas à nossa volta, por meio do nosso testemunho e da nossa transformação. Ao longo do ano, a nossa igreja não para. A cada ano, vem encontros que já fazem parte da história de muita gente e da própria cidade. No Natal, o musical Nataleluia transforma o templo em um grande palco, com música e teatro que contam de forma linda o nascimento de Jesus. Na Páscoa, o Ressurreto nos faz reviver a história da cruz e da ressurreição de maneira criativa e emocionante. Com as novas gerações, vivemos momentos intensos na conferência dos jovens We Are One e no culto evangelístico dos adolescentes Wave. Um culto feito por adolescentes para adolescentes conduzem a uma experiência marcante com Deus, com muita adoração, palavra e decisões por Jesus. Na nossa frente missionária, o Missionar mobiliza a igreja para ir além das paredes do templo, servindo em diferentes contextos. E a Conferência de Células Casas de Glória é um tempo especial de renovação e treinamento para supervisores e líderes que abrem suas casas para receber e cuidar de pessoas. Cada um desses eventos carrega algo em comum: a igreja se reunindo, Deus falando e vidas sendo transformadas. Fomos chamados para viver além de nós mesmos. Nossa igreja atua em missões locais, nacionais e transculturais, enviando missionários, sustentando projetos e plantando igrejas. Em parceria com organismos como a ABASC e com diversos projetos missionários, servimos crianças, adolescentes, famílias, refugiados e pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidado espiritual, emocional e material. Jesus transforma! Por meio do Centro de Formação, investimos em ensino bíblico, desenvolvendo cristãos que sejam capazes de impactar positivamente o seu entorno, como na capacitação de líderes, missionários e voluntários, fortalecendo a igreja para servir melhor em cada área. Somos também uma igreja inclusiva. Valorizamos e acolhemos pessoas com deficiência e suas famílias, com intérpretes de Libras, estrutura adaptada e ministérios específicos, como os eficientes, iniciativas de inclusão que caminham lado a lado com esses irmãos. Nesse movimento de cuidado e inclusão, a PIB Curitiba também participa de projetos como a Johnny's House, em Campo Largo, um centro internacional voltado para pessoas com deficiência e suas famílias, fruto da parceria entre Johnny and Friends, Primeira Igreja Batista de Curitiba e Hospital do Rocio. O foco é oferecer um cuidado integral, que passa pelo físico, emocional, social e espiritual. Em cada uma dessas frentes, queremos refletir o amor de Cristo de forma prática, levando dignidade, esperança e o Evangelho a quem mais precisa. Entre tantas frentes de cuidado e missão, essa é a história do Carlos Eduardo. Quanto mais o tempo passava, mais um vazio perpetuava dentro do meu coração, né? Dado momento da minha vida, esse vazio era tão grande que eu pensei em tentar contra a minha própria vida, até que há mais ou menos 2 anos eu vim aqui na PIB, a convite de um amigo, e todo esse vazio que eu sentia no meu coração foi preenchido. No início de 2025, eu recebi uma notícia que tirou meu chão. Eu recebi uma notícia que eu estava com um tumor agressivo na minha mandíbula. Naquele momento, ao mesmo tempo que eu fiquei sem chão, no momento que eu cheguei em casa, meus joelhos em oração, e a partir dali eu pude ver a glória de Deus se cumprindo na minha vida. Eu glorifico a Deus pela célula, que foi um ambiente onde eu me senti protegido,
mesmo com a minha família distante daqui, e vi pessoas que talvez tivessem problemas ainda maiores que os meus, orando por mim e abraçando minha causa como se fosse um irmão deles. E pude ver a glória de Deus e lutar a batalha como ela deve ser lutada, né? De joelhos prostrados para Deus. Eu fiz um procedimento no qual eu retirei uns fragmentos do meu osso para enviar para uma biópsia que iria anteceder a cirurgia principal. Uma semana depois eu voltei, estava com 27 pontos por dentro da minha boca, e eu voltei e recebi uma notícia maravilhosa, de que não existia mais nenhum tumor ali. E eu pude ver que o mesmo Deus que curou, que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que cura nos dias de hoje, é o mesmo Deus que me curou. Então eu sou muito grato por essa igreja, pelas pessoas que me acolheram, pela minha célula. E eu digo para as pessoas que às vezes têm alguma aversão, que conheçam e se sintam acolhidos por esse lugar, porque a glória de Deus é manifesta aqui, o Espírito Santo está movendo e continua operando milagres mesmo nos dias de hoje. Na PIB Curitiba, comunicar o reino de Deus também é parte da nossa missão. Pela televisão, com a Rede Super Curitiba, levamos fé, valores e esperança a milhares de lares, com uma programação cristã que fala sobre família, relacionamentos, atualidades, empreendedorismo e muito mais. Também estamos presentes nas ondas do rádio, em parceria com diversas emissoras pelo Brasil, inclusive a Rádio Marumbi, em Curitiba e região, ampliando o alcance da mensagem do Evangelho. Nas redes sociais e plataformas digitais, compartilhamos cultos, devocionais, testemunhos e conteúdos bíblicos relevantes, alcançando pessoas em qualquer lugar, a qualquer hora. Tudo isso acontece com o envolvimento de equipes e voluntários que servem com excelência, usando a comunicação para aproximar pessoas de Jesus. E para encerrar, a história de Micheline Bandeira, que resume muito do que vivemos como igreja. E os momentos em que eu estou servindo são os momentos em que Deus mais fala sobre o seu amor pela igreja, corpo de Cristo mesmo. O primeiro ministério que eu servi, não só aqui na PIB, mas a primeira experiência de servir na igreja foi através da comunicação. Então, quando eu vi a comunicação da PIB, vi a parte da fotografia, realmente para mim não fazia sentido nenhum não estar ali, né? Uma vez na célula, em que tinha um menino lá, um membro da célula, em que ele estava passando por um momento bem difícil de saúde. Então, célula é um momento em que a gente pode abraçar, de fato, orar mais perto, acompanhar mais de pertinho. E a liderança falou, vamos orar todo mundo em volta dele, a gente coloca as mãos, ele estava ajoelhado ali. Foi um momento realmente muito lindo, vivendo em célula. Realmente deu clique, assim, fotografa esse momento, não deixa de registrar esse momento, porque em algum momento essa cena, essa fotografia pode virar um testemunho, né? Então, fotografei, ok, no outro dia eu enviei somente para ele, né? E ele falou assim, Mai, muito obrigada por isso, porque eu sei que Deus vai me curar e que eu vou ter essa foto registrada como testemunho mesmo, de que os meus amigos, a minha célula estava ali intercedendo por mim, né? E uma foto que conta uma história de verdade, que contam histórias de cura e de unidade, né, entre a igreja. Na primeira Igreja Batista de Curitiba, sua fé encontra um lar. Sua família encontra cuidado. E sua história encontra direção em Jesus. Você é muito bem-vindo a caminhar conosco, nos cultos, nas células, nos encontros de oração e em tudo que Deus tem feito em nossa igreja. Se você está em Curitiba, venha nos visitar em um de nossos campos. Se está em outra cidade ou país, acompanhe nossas transmissões e conteúdos pela internet. Acesse nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista de Curitiba. Siga também @PIB Curitiba no Instagram e nas demais redes sociais. Vamos viver o Evangelho juntos.